Olá, hoje trago um vídeo muito interessante. Vejam como o juiz Ivo Rosa é sempre muito amigo dos corruptos. Trago então um vídeo em que podem ver que o Ivo Rosa já tem por hábito deixar sempre os arguidos muito felizes e as vítimas, claro, revoltadas. E é um facto. Ele, para além de ter deixado cair 90% das acusações e ter deixado os arguidos felicíssimos, também lhes levantou o arresto de todos os bens e de todas as fortunas. Neste momento, claro, já estão todos com os seus advogados a esconder o dinheiro e os bens em nome de outras pessoas. Mas não desanimem, porque Ivo Rosa deixou 39 livros arrestados para garantir que, caso alguém seja condenado, vai ter que devolver 39 livros aos portugueses. Digam lá que não estamos contentes com esta coisa tão boa que o juiz fez por Portugal. O juiz não levantou o arresto sobre dois bens, o quadro a óleo de Júlio Pomar, apreendido no antigo apartamento de José Sócrates, e os 39 exemplares da obra A Confiança no Mundo. E os hectares do Monte das Margaridas, em Montemoro Novo, são de Sofia Fava. O apartamento de Paris, o da Avenida Brancamp e os 2 andares no Cacém, comprados à mãe de José Sócrates, estão em nome de Santos Silva. Foram arrestados para garantir futuros pagamentos de multas, custas judiciais e qualquer indenização ou dívida ao Estado. O juiz ordenou o levantamento imediato dos arrestos e o envio da decisão ao Gabinete de Recuperação de Ativos e às conservatórias do Registro Predial. O Ministério Público também pode recorrer desta decisão, mas o recurso não tem efeito suspensivo. Significa que o recurso não suspende os efeitos desta decisão. Ou seja, e isso tem a maior relevância, relativamente aos bens que se encontram arrestados, contas bancárias, imóveis, objetos de arte, tudo isso vai ser imediatamente liberto e entregue aos seus respectivos proprietários. Além das casas, também são levantadas as apreensões dos saldos bancários de 26 contas, carteiras de fundos e obrigações. Um desses saldos é o da famosa conta 006 do Novo Banco, conhecida na acusação por ser a porta giratória do dinheiro entre Santos Silva e José Sócrates. O juiz não encontrou indícios que os bens resultassem de corrupção passiva, crime que deixou cair na decisão instrutória. Por isso mesmo, entende que os imóveis e contas não podem ser declarados a favor do Estado. Também o advogado Gonçalo Ferreira, livre de qualquer acusação, recupera a conta bancária, assim como Henrique Granadeiro, Zeinal Bava e a empresa XLM. O episódio mais recente tem a ver com o processo EDP. Enquanto Ivo Rosa estava em exclusividade para a Operação Marquês, Carlos Alexandre ficou com o processo de Mexia e Manso Neto. O Ministério Público decidiu no ano passado pedir a revisão das medidas de coação. Carlos Alexandre aceitou, suspendendo funções os 2 presidentes da EDP, obrigando também cada um ao pagamento de €1 milhão de caução. Ivo Rosa voltou ao processo no início deste ano e as medidas de coação acabaram por cair. Extinção do prazo para a suspensão de funções e por despacho do juiz para a caução. Mas este não é o exemplo de maior contraste entre os 2 juízes no caso EDP. Ivo Rosa recusou o pedido do Ministério Público para utilizar como prova e-mails, documentação bancária e fiscal de António Mexia e Manso Neto, o que Carlos Alexandre já tinha anteriormente autorizado. No recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, Ivo Rosa perdeu num acórdão em que até foram tecidos elogios ao juiz Carlos Alexandre. Na Operação Marquês, Carlos Alexandre foi o juiz da fase de inquérito e Ivo Rosa da instrução. O segundo perdeu 2 vezes na Relação de Lisboa. A primeira relacionada com a caução de €300 mil aplicada a Armando Vara, que Ivo Rosa anulou, mas o arguido teve de repor. E a segunda, em que o juiz vai ter de valorar as declarações de Hélder Batalha sobre transferências financeiras ligadas a Sócrates e Salgado.
Ainda na Operação Marquês, Carlos Alexandre chegou a duvidar da distribuição da fase de instrução ao colega Ivo Rosa. Declarações que lhe valeram um processo disciplinar no Conselho Superior da Magistratura. Um terceiro exemplo é o caso de Tancos. No arranque da investigação, Ivo Rosa não concordou com as escutas a um dos suspeitos. Carlos Alexandre ficou com a instrução e mandou todos para julgamento. Ainda não há muito tempo mandou libertar um terrorista considerado perigoso inconscientemente. E a relação teve depois de voltar a mandar prender esse senhor. Portanto, o doutor Ivo Rosa, que foi escolhido, ele aliás fez uma grande causa da forma como o doutor Carlos, não lembro o nome, foi escolhido da primeira vez para juiz de instrução. Mas esqueceu-se que ele próprio foi escolhido por um sistema informático que só à quarta tentativa é que surgiu o nome dele.